Primeiro ano, como é que andam as coisas? É a quarentena, olha lá, fiquem em casa, cumpram a quarentena direitinho. Pessoal, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre filosofia, sobre sofistas. Quem já teve a oportunidade de ler o conteúdo que eu coloquei, bacana. Quem ainda não leu, aproveite a oportunidade, leia. E aí, primeiro ano, salve, como vão as coisas? Ó, a quarentena, fiquem em casa. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre sofistas. Quem foram os sofistas? Eu já coloquei o material lá no nosso ambiente virtual, espero que vocês já tenham dado uma lida. Se já leram, reforcem a leitura. Quem ainda não leu, tem a oportunidade, vai lá, leia. E eu também coloquei para vocês uma pergunta. A verdade é relativa? Gente, vá lá, comentem, deixem a sua opinião. E aí a gente vai falar aqui para vocês um pouco mais sobre os sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles são considerados os primeiros professores. Eles eram andarilhos que andavam de cidade em cidade para levar, para vender a sua retórica. Eles eram bons oradores e aí eles vendiam. Eles se propunham a dar aula, a ensinar as pessoas a falarem bem. Qual a importância para esse período? A importância é que a política era feita a partir dessas retóricas, dessas disputas na ágora. Então, o melhor que soubesse falar, ele acabava vencendo. E os sofistas, eles defendiam essa ideia. Eles acreditavam que você poderia vencer qualquer um pela oratória. O objetivo maior dos sofistas não era a verdade, apenas vencer a pessoa disputando pela oratória. Então, o objetivo para eles era Então, gente, o objetivo dos sofistas, eles acreditavam que o importante era vencer qualquer um pela oratória. Então, quanto melhor você fosse orador, quanto melhor você tivesse eloquência para falar, melhor você se sairia. Então, eles acreditavam que a verdade era relativa. Para eles, a verdade ela é mutável, ela pode se alterar. Ela não é estática, ela não existe apenas uma verdade. Para eles existem várias verdades. Mas eu reforço, o objetivo dos sofistas não era defender a verdade. O objetivo dos sofistas era convencer você do ponto de vista deles. Por exemplo, hoje em dia a gente tem profissões que ainda acreditam e trabalham com isso. Os advogados, eles não estão ali para defender uma verdade, eles estão ali para apresentar um ponto de vista e convencer você de que aquilo ali é verdade, ou no mínimo aceitável. Então, os sofistas, eles andavam de cidade em cidade, é muito importante também porque eles transmitiam cultura. Eles compartilhavam, quando eles saíam de uma cidade para outra, eles acabavam levando aspectos de uma cidade para outra, porque as distâncias não eram minimizadas como hoje, como a gente tem os transportes, os meios de locomoções. Cidades levavam meses para que você conseguisse atingir uma outra cidade. Então, quando os sofistas andavam de cidade em cidade, eles acabavam compartilhando essas experiências e trazendo experiências de uma cidade para outra. Além de também contribuir para a formação dos cidadãos para o embate político, lá na Ágora, onde os cidadãos começavam a apresentar suas questões e a defender seus pontos de vista para conseguir atingir os seus objetivos e também ter seus pleitos atendidos, porque como é que era feita a política lá na Grécia? Todos se reuniam numa praça e iriam debater seus objetivos e lá eles escolhiam o que era o objetivo da comunidade e o que não era o objetivo da comunidade. Então, quanto melhor você falasse, melhor você defendesse seu ponto de vista, mais chance você teria de ter seus objetivos atingidos ou aceitos. Então, os sofistas, por entender que a verdade é algo relativo, eles ensinavam a você a debater. O objetivo era vencer no embate, por meio da fala. Sofistas que eu posso destacar para vocês: Gógeras, Protágoras. Sócrates também é um sofista. Apesar da filosofia ser dividida entre período pré-socrático e período socrático, o Sócrates, ele era um sofista, mas ele negava
essa ideia, por quê? Porque ele não concordava com os sofistas pelo fato deles cobrarem para ensinar. Uma das características dos sofistas é que eles cobravam para ensinar. Então, o que acontece? Sócrates, ele não acreditava também que a verdade era relativa, assim como os sofistas. Ele enxergava, ou melhor, ele entendia que a verdade era algo que a gente ignorava. E a partir à medida que a gente fosse conhecendo, nós iríamos entendendo qual é a verdade. Já os sofistas não, os sofistas acreditavam que não existia uma só verdade, mas sim várias verdades. Sim, a partir de vários olhares. A partir do seu olhar, você poderia ter a sua própria verdade. Esse era um pensamento, uma defesa dos sofistas. Bom, um filósofo que eu posso destacar para vocês, sofista, é Protágoras. Protágoras, ele é autor da frase, o homem é a medida de todas as coisas. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, no que os sofistas acreditavam, nessa relatividade da verdade. Ele vai dizer que cada um vai compreender as coisas a partir da sua realidade. Então, olha o quanto que é interessante. Uma coisa que eu julgo errado, muito provavelmente é porque eu desconheço, é porque não faz parte da minha realidade. Do outro lado, uma coisa que eu tenho como certo é porque eu só tenho aquela visão, eu não tenho outras visões a partir daquela... Cara, que saco, velho. Olha que interessante, uma coisa que eu julgo como errado, muitas das vezes pode ser porque eu só tenho essa visão, eu só enxergo a partir desse ângulo. Na outra ponta, uma coisa que eu acredito ser inteiramente verdade é porque eu só tenho essa informação. Então, Protágoras, quando ele coloca o homem à medida de todas as coisas, é você que vai limitar o seu conhecimento. Olha, na filosofia pré-socrática, olha o quanto é importante já o conhecimento, o estudo. Deixa eu passar. Agora pronto, vamos passar agora 200 horas. Agora é teu cachorro. Olha que interessante. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, ele vai colocar o homem como centro, o homem como o meio de tudo. Então, por que isso é importante destacar? Até os sofistas, a natureza é que era o centro, era tudo explicado a partir da natureza e de Deus, teocentrismo. Com os sofistas, nós começamos a experimentar na filosofia o homem no centro. Então, o que acontece? O homem, ele começa a ser referência. E aí Protágoras, quando coloca o homem à medida de todas as coisas, ele traz o quê? Ele traz a ideia justamente do que os filósofos defendem, da relatividade. Então, para você, uma coisa é certa, porque talvez você só tenha esse conhecimento. Ou para você uma coisa é errada, porque você desconhece outras informações. Mais na frente nós vamos ver que Sócrates, ele vai colocar que todos nós somos ignorantes. Por que nós somos ignorantes? Nós somos ignorantes porque a gente sempre ignora. Então, quando a gente começa a ignorar, a gente desconhece. Então não tem como eu afirmar que algo é real, é verdadeiro, se eu não disponho de todas as informações. Imaginem vocês andar num carro à noite, vocês indo aí, por exemplo, para o plano piloto, na rodovia, à noite, toda escura. Tudo que está à frente de vocês, vocês desconhecem. Mas à medida que o carro vai avançando e o farol vai iluminando, vocês vão conhecendo o que está à sua frente. Mas o que o farol não alcança ainda é desconhecido. Então, é mais ou menos essa a ideia. A ideia de que, para Protágoras, o homem, ele passa a ser referência. Daí ele vai dizer que a verdade ela é algo relativo, porque a verdade ela parte a partir do que você conhece. Então, galera, prestem atenção.
Mais à frente a gente vai debater outras questões, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu preciso que vocês vá lá na plataforma e comente. Para vocês, a verdade é ou não é relativa? Deixa a sua opinião, vamos movimentar, assim como na sala de aula, vocês sempre têm uma vontade de falar, agora eu tenho oportunidade de escutar todos, nós podemos debater, nós não temos tempo, ninguém vai bater na porta para me tirar da sala. Galera, vamos lá, aos poucos a gente vai melhorando, eu vou falar mais com vocês, vou fazer mais vídeos, mas por hora eu acho que dá pra gente começar por aí. Vá lá, deixa a sua opinião, leia, eu coloquei o material lá, leia, escute o funk dos sofistas e deixe lá a sua opinião. Um abraço, até a próxima.